Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 70, livro de Sueli Cláudia Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema agora, a auto-obsessão. Quando o próprio codificador, ele nos esclarece da seguinte forma: o homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. É o que assevera o codificador. De fato, o homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Porque nós temos que entender que a humanidade, ela traz com ela a chave que destranca as portas. Por que no plural? Porque a humanidade, ela traz duas espécies de chave. Ela traz a chave positiva quanto a negativa. E em mãos, de acordo com a intensidade nela presente, que ainda a superexcita, é que ela opta ou pelo bem ou pelo negativo. Eu evito muito esses termos, o mal. Por que eu evito? Porque o mal não existe. Eu posso dizer que o mal é o amor que se corrompeu. Por um período apenas. O mal não existe. O mal é uma ilusão que todo aquele que, por desviar-se dos desígnios de Deus, das leis de Deus, embrenham-se por essa estrada. Mas é preciso entender que essa estrada é ilusória, ela é passageira. Essa estrada não é eterna. A estrada que simboliza a porta larga, ela não é eterna. Eterna só a estrada que simboliza a porta estreita. Essa é eterna. Eterno só o bem. Eterno só o amor. Por isso, eu prefiro não usar o termo o mal, porque o mal não existe. Existe sim um transtorno, um equívoco,
um período. Mas é preciso entender conforme o codificador assevera, nos assevera. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Como já dissemos, a humanidade traz, no plural, as chaves que abre a porta do bem e que abre a porta do negativo. Então, qual das duas portas que são abertas? Aquela que ela mais excita, que ela mais alimenta. Pois se nós pararmos para analisar, tudo é obsessão. Tudo é fascinação. Simples intuições, inspirações, tudo é obsessão. É uma forma de obsidiar e de ser obsidiado. Mas o que nem sempre podemos culpar aqueles que se encontram 100% na erraticidade. Nem sempre. E sim aqueles que se encontram também no corpo físico, quando ele mesmo pode auto-obsidiar-se, conforme o tema nos esclarece. Tal coisa, porém bem pouco admitem. Tal coisa, porém bem pouco admitem. Quase sempre é assim. Aquele que auto-obsidia-se, quase sempre ele não admite que ele é o obsessor dele mesmo, que ele mesmo se obsidia. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos. Acabamos de dizer isso alguns minutos antes. Quando tivemos a oportunidade de dizer, tudo é obsessão, mas que nem sempre devemos julgar, culpar aqueles que estão ou que se encontram na erraticidade. Porque aqueles que se encontram no corpo físico também, eles podem muito bem auto-obsidiar-se. É nesse sentido. Mas é difícil aqueles que se encontram no corpo físico admitir que são capazes de auto-obsidiar-se. Jamais, vê lá, se eu chego a esse ponto de me obsidiar. Jamais. Quase sempre é assim, as pessoas não admitem. E pelo fato de não admitir, elas culpam tudo à sua volta. Culpam a família,
os parentes, culpam os responsáveis pelos cargos políticos, culpam as ciências, os sistemas, a justiça da terra, culpam os espíritos e, por final, culpam nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus, nunca a ela mesma. Livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades, quase sempre é por esse motivo. Livrando-se de maiores responsabilidades. Jamais que eu admito, jamais que eu me obsidiei e que sou capaz de me obsidiar. Isso é obra dos espíritos, sem fundamento nenhum. Kardec vai mais longe e explica alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Acertadamente, Hippolyte Léon Denisard assim nos esclarece em o livro Obras Póstumas, primeira parte, Manifestações dos Espíritos. Alguns estados doentios e certas aberrações, certas enfermidades, certos transtornos patológicos, certos transtornos neurológicos, pois não podemos culpar exclusivamente os obsessores, aqueles que se encontram na erraticidade, pelos transtornos neurológicos e patológicos, as aberrações, as síndromes, os pânicos e por aí em diante vai. Quantas pessoas que, recorrendo a determinados núcleos espíritas, o diagnóstico que recebem de que todo aquele transtorno patológico, neurológico, todas aquelas síndromes, aqueles pânicos, são causados por obsessores que se encontram na erraticidade. Sendo que, na realidade, por falta de conhecimento, o que muitos não sabem é que o próprio indivíduo, no fator auto-obsessão, ele mesmo atua nele fluidicamente, negativamente, auto-se destruindo. É o comodismo,
é o desculpismo, é o deixa para amanhã o que nós podemos muito bem fazer hoje. Isso atrofia todos os sentidos neurológicos. Esses sentimentos atrofiam o modelador da forma, que é o perispírito. E gradativamente, já que o espírito atuando a alma, nesse caso, já que a alma atuando através do modelador da forma, todos os seus sentimentos, desejos, fantasias e ilusões, que transferido para o perispírito, o perispírito transfere ao corpo físico as moléstias da alma, os cânceres da alma, a fibromialgia da alma, as síndromes, os pânicos, os atrofiamentos dos membros inferiores, dos membros superiores, o que muitas pessoas não sabem. É óbvio que a primeira impressão que todo mundo tem ao deparar-se com um paciente acamado, atrofiado, a impressão que se tem de imediato é de que aquele ser ali encontram-se num processo de prova e de expiação do pretérito. Quase sempre uma prova, uma expiação do pretérito, colhendo na atual oportunidade aquilo que plantou, pois a deficiência dos membros inferiores e dos superiores, a deficiência visual, a deficiência das cordas vocais e da audição e de outros membros mais no corpo, todos por falta de conhecimento associam-se tudo isso ao pretérito, ou até mesmo a influência de alguns obsessores que se encontram na erraticidade. Mas o que muitos não sabem é que, como Hippolyte Léonard Rivel mesmo assevera, o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Então, descartemos ali, naquele caso, à sua frente, pretérito, atos pecaminosos contra a própria vida. Descartemos. Descartemos também a presença de obsessor,
que se encontra na erraticidade. E façamos o possível de trabalhar com aquele ali que se encontra, que é o próprio obsessor acamado, atrofiando ou mantendo atrofiado todos os teus sentidos, todas as tuas funções neurológicas, todas as tuas funções motoras de existências passadas, sim, também. Porque todos aqueles que mau uso fazem das oportunidades que tiveram e mau uso estão fazendo a oportunidade que estão tendo nesta, pode ter certeza-se de uma coisa, de que retornam atrofiados por não ter colocado em prática, por não ter posto em prática as oportunidades que tiveram. É a condição da humanidade, é a condição de muitos seres na atualidade. Então, observemos bem a sutileza mediante todo e qualquer caso que nos apresente a importância do conhecimento para que nos sintamos à vontade mediante o diagnóstico. Como fechar um quadro diagnóstico, como fechar um diagnóstico, se não temos conhecimento de causa e de efeito. Isso que quero dizer. Se eu não tenho conhecimento de causa e de efeito, como fecho um diagnóstico? Porque a primeira impressão que temos, resgate de vidas passadas, é uma prova, é uma expiação, ou encontra-se sob o jugo de alguns obsessores que se encontram-se na erraticidade. Mas o que muitos não sabem, ou que muitos podem não saber, naquele exato momento, que aquele ser é o próprio obsessor dele mesmo. Ele mesmo causou nele aquele atrofiamento, aqueles transtornos neurológicos, patológicos, aqueles distúrbios. E continua ali o atrofiamento. Da mesma forma como se liberta outros indivíduos dos obsessores. Segundos e terceiros, é necessário trabalhar para que aquele indivíduo se liberte do auto obsessor, que é ele mesmo. É necessário o conhecimento. Não devemos fechar um diagnóstico sem conhecimento de causa e de efeito.
E como nosso amigo Fernando sempre costuma dizer, quem é o obsessor? Aquele que encontra-se na erraticidade ou aquele que se encontra no corpo físico na condição de obsidiado? É o obsidiado ou é o obsessor, o obsidiado? Quem é quem? Quando tudo começou, ou se é que já começou, porque no caso da autoobsessão é um quadro presencial que o indivíduo presencia na sua mente através das próprias influências de si mesmo. É a autotortura psicológica, emocional. A autotortura, porque deixa de torturar segundos e terceiros para torturar a si mesmos através dos sentimentos de culpa e por aí em diante vai. Até o próximo vídeo. Hoje o propósito era gravar apenas 2 vídeos, Diogo pela segunda vez.